Então, pessoal, vamos dar continuidade aos nossos estudos. Vamos agora abordar o direito de associação, que está lá previsto no artigo 5º, inciso 17 até o 21. Então, como a gente sempre fala aqui e destaca, nosso objetivo aqui é dar um olhar de direitos humanos aos dispositivos constitucionais, certo? Então, não vamos fazer uma análise aótica do direito constitucional. Vamos, obviamente, perpassar pelo direito constitucional, apontar alguns institutos, mas o nosso objetivo aqui é a visão dos direitos humanos à luz desses incisos, desses dispositivos, ok? Então, o direito de associação é um direito que está intimamente ligado à proteção da dignidade do ser humano, da livre iniciativa, dessa autonomia do ser humano, da liberdade de expressão. Então, o direito de associação, ele está muito próximo também do direito de reunião, que busca garantir essa liberdade pública e que é tão cara ao nosso sistema democrático, né? Então, é impossível a gente imaginar um Estado democrático de direito sem ter como base essa capacidade dos seres humanos eles se associarem em grupos e instituições para fins de trazer uma reflexão crítica da sociedade, trazer uma compreensão do modos de vida e de construir uma sociedade justa, digna, à forma de cada estatuto de cada instituição. E esse direito dessa liberdade de associação, ela é garantida no sentido que não precisa nem ter uma autorização do Estado para que essa instituição seja criada, seja instituída. Então, isso é uma observação que cai nas provas de vocês e é preciso vocês terem cuidado. Então, para o exercício do direito à liberdade de associação, para você criar esse vínculo associativo, você não precisa de uma autorização do Estado, ok? Toma cuidado com isso, porque isso é um princípio que está ligado à vedação da interferência do Estado nesse direito da liberdade de associação, beleza? Dentro dessa ideia, a gente precisa dar uma diferenciação com o direito de reunião, porque vimos no bloco passado que o direito de reunião ele poderá ser restringido ou suspenso no caso de estado de sítio ou estado de defesa. Entretanto, toma cuidado com isso, que no caso do estado de sítio e estado de defesa, não vai haver restrição ou vedação ao direito de associação. Cuidado com isso. Se você for lá no artigo 136 e 139, que são os artigos que disciplinam o direito, as situações de estado de sítio, estado de defesa, vocês não vão identificar lá naquele rol de restrições e suspensões a previsão da restrição ou suspensão do direito de associação. Beleza? Então, isso é uma diferenciação básica que pode ser objeto da sua prova e é por isso que aqui no nosso material a gente já coloca uma atenção, já coloca um destaque aí para vocês, ó. Mesmo no estado de sítio ou de defesa, ó lá, ó, esse direito não será restringido ou suspenso. Beleza? Tomou cuidado com isso? Fica atento o que pode ser cobrado tanto na tua prova de direitos humanos quanto na tua prova de direito constitucional. Além do mais, a nossa Constituição Federal ela aponta que é vedado você utilizar esse direito de associação para fins paramilitares. Ou seja, a Constituição ela permite esse direito de associação para fins lícitos. Então, você não pode criar tipo umas Farcs, por exemplo, né, que existe lá na Colômbia.
você pode criar associação, mas que ela tenha esse objetivo lícito, que seja lutar por um direito específico seu, seja na área da terra, seja na área dos direitos da criança e adolescente, pessoa idosa, enfim, da cidadania como um todo, mas não pode ser para fins paramilitares. Ou seja, você não pode criar uma associação que prime pelo uso das armas para combater o Estado Democrático de Direito. Isso não é possível, não é permitido na nossa Constituição Federal. Agora, você ser contrário a determinados posicionamentos do governo, ser contrário a determinadas políticas públicas na área da educação, assistência, saúde, como, por exemplo, está se criticando muito esse programa do governo federal do Mais Médicos, né? Então, tem muitas críticas, tem muita gente favorável também. Então, é possível você ter uma associação para criticar ou ser a favor? Sim, é sim. Agora, não pode você, a partir disso, criar uma associação de pessoas que queiram causar o vandalismo e querer a destruição do país. Então, isso aí seria considerado uma atividade ilícita e não permitida pela nossa Constituição Federal. Beleza? Outra observação que a nossa Constituição Federal traz é que ninguém vai ser obrigado a associar-se ou ser obrigado a se manter associado. Isso, inclusive, vem protegido, esse entendimento vem protegido pela Declaração Universal dos Direitos Humanos. Então, a ninguém é compelido a obrigação de se associar-se, nem muito menos de ficar naquela entidade, naquela associação, ok? Então, não pode um partido ou uma associação obrigar a pessoa, você vai ter que vir se associar sob pena de você receber uma multa, sob pena de você ser preso, enfim, ok? Isso é vedado pela nossa Constituição Federal. Além do mais, dentro dessa ideia da proteção da liberdade de manifestação, que é a base desse direito à livre associação, a nossa Constituição Federal, ela traz a ideia de que para você dissolver ou para você suspender as atividades de uma associação, isso somente será possível por meio de decisão judicial transitada em julgado. O que é que significa isso? O chefe do Poder Executivo, ele não poderá, pelos motivos de oportunidade e conveniência, fechar arbitrariamente uma instituição, uma associação. Ele só poderá fazer isso se ela tiver para fins ilícitos e se isso for por meio de uma decisão judicial. E o que é que a Constituição Federal ela ainda anota? Ela destaca que se for para suspender a atividade dessa entidade, dessa associação, a suspensão ela poderá ser de forma cautelar, ou seja, por uma antecipação de tutela ou por uma ação cautelar. Agora, para você fechar, dissolver essa instituição, essa associação, somente será possível por decisão judicial transitada em julgado, ok? Quando não mais couber hipótese de recurso, beleza? Então, para fins de dissolução, você pode somente fechar uma instituição, dissolvê-la por meio de decisão judicial transitada em julgado. Agora, se for para fins de suspensão, poderá sim haver uma decisão cautelar, uma decisão antecipatória de tutela, ok? Agora, mesmo nessa atribuição que tem essa competência, que tem o Poder Judiciário de dissolver ou suspender uma associação, somente poderá fazer isso se ela estiver violando os princípios democráticos, ou se ela estiver violando
esse entendimento, esse instituto de que não pode haver uma associação para fins paramilitares. Então, somente se ela tiver com atividades ilícitas é que poderá ser suspensa ou dissolvida essa associação. Agora, se ela tiver, do contrário, né, se ela tiver com associação para fins lícitos, então, mesmo o Poder Judiciário ele vai ter essa limitação. O Poder Judiciário não poderá restringir a atividade dessa associação se ela tiver para fins ilícitos, mesmo sendo o Poder Judiciário, ok? Então, fica com essas observações em mente, porque é corriqueiramente cobrado nas provas de concurso público, beleza? Vamos falar agora sobre um outro inciso, um outro direito, uma outra proteção constitucional, que é relativa ao direito à propriedade. Mais uma vez, aqui anotamos que o direito à propriedade ele tem uma dimensão muito vasta, certo? Então, você pode analisar o direito à propriedade à luz do Código Civil, analisar o direito à propriedade à luz da Constituição Federal, mas aqui vamos abordar a parte que cabe na área de direitos humanos, que é o que a Constituição trouxe, o primado de que os direitos, o direito da proteção à propriedade, ele vai ter como base a função social dessa propriedade. Então, qual foi a ideia que a Constituição Federal trouxe quando veio proteger, quando veio assegurar esse direito? A nossa Constituição, ela anotou que a função social seria a base, seria o valor principal da proteção da propriedade. Então, o instrumento que se utilizou para proteger esse direito à propriedade foi a ideia de que essa propriedade ela tem que permear determinados valores coletivos e não individuais. Então, como base, não se pode ter uma propriedade para fins meramente especulativos quando você tem no mesmo ambiente uma demanda por território, por terreno, para se construir casas, moradias para a população. Então, a nossa Constituição, ela disciplina isso está muito claro, você vai lá no artigo 5º, inciso 23, você vai lá no artigo 182, parágrafo 2º, vai lá no artigo 186 da nossa Constituição Federal, perdão, caiu aqui o microfone, deixa eu puxar aqui, e aí você vai nesses dispositivos e você percebe que a nossa Constituição, ela traz como base principiológica essa função social, esse interesse coletivo da propriedade, ok? Então, esse direito, ele não se revela como um direito absoluto, ele poderá, então, ser restringido, ele poderá ser mitigado para fins de desapropriação, para o interesse social, para a necessidade ou utilidade pública. E dentro dessa desapropriação, nessas três dimensões que a gente aqui abordou, a Constituição Federal ela estará primando pelo interesse coletivo, ok? Em direito constitucional, você vai estudar a diferença da desapropriação para interesse social, desapropriação para necessidade ou utilidade pública. Aqui não vai ser objeto do nosso estudo, da nossa atenção. Mas é importante a gente anotar alguns institutos relativos à desapropriação, porque a desapropriação, a indenização dessa desapropriação, a nossa Constituição Federal traz em três modalidades. A regra, anota isso aí e a gente traz aqui um esqueminha para vocês que está aí na tela. Então, a regra é que a indenização seja por meio de dinheiro, ok? Vai ser a desapropriação paga em dinheiro. Está lá previsto no artigo 5º, inciso 24.
Mas também o artigo 182, parágrafo 4º, inciso 3º, traz a ideia da desapropriação-sanção, guerreada, né, liderada pelo município, e quando houver essa situação, vai ser o pagamento por meio de títulos da dívida pública. Também o artigo 184 e 185 traz a possibilidade da desapropriação, sanção, mas nessa modalidade do 184 e 185, aqui é feito pela União. E aí vai ser pago por títulos da dívida agrária. E quando é que ocorre isso, Alexandre? Quando a gente está falando de reforma agrária. Então, nossa Constituição, ela traz também essa outra ideia, ó. A propriedade, ela vai ter como base a função social, ou seja, proteger o interesse da coletividade. Agora, quando houver essa desapropriação, ao lado disso vai existir o dever do Estado de indenizar. Então, a regra é que essa indenização seja por meio de dinheiro, mas existe também a indenização por meio de títulos da dívida pública, quando é o caso da desapropriação-sanção feita pelo município, ou títulos da dívida agrária, quando vai ser essa desapropriação feita pela União, e aí com o objetivo da reforma agrária, ok? Isso também é super cobrado em prova e essas confusões são muito exigidas, né? Então, se a indenização, a regra é a indenização pelo meio da dívida pública, não. A regra é por meio de dinheiro, ok? Dívida pública vai ser quando for a desapropriação, sanção feita pelo município. Aí a prova vem fazendo a confusão. A desapropriação, sanção feita pelo município vai ter indenização por meio de dívida agrária. Falso. Dívida agrária é quando for feito a desapropriação pela União, ok? Então, fica ligado nessas pegadinhas, porque as provas adoram fazer essa confusão para ver se você está realmente antenado. Mas você, aluno nosso aqui, não tem dúvida, não vai cair nessa casca de banana. Uma última observação para a gente trazer sobre esse direito à propriedade é que a Constituição Federal, ela destacou que a pequena propriedade rural, aí você vai falar, Alexandre, o que é pequena propriedade rural? Então, ó, é aquela de até de 5 até 110 hectares. Aí você fala, caramba, que diferença de 5 a 110 hectares, é porque vai variar de município para município, porque tem municípios que têm uma disposição territorial menor e outras bem maiores, né? Então, isso pelo Brasil inteiro, né? Tem município que tem um tamanho quase de um país, né? Um país europeu, né? Então, assim, a gente tem no Brasil inteiro uma amplitude muito grande e aí a lei infraconstitucional vai regulamentar sobre isso. Então, a nossa Constituição, ela aborda que a pequena propriedade rural, então, a gente considera isso um módulo fiscal e esse módulo fiscal ele varia de 5 até 110 hectares. Então, essa pequena propriedade rural, ela não poderá ser desapropriada, ou seja, ela é impenhorável quando ela for trabalhada pela família. Está aí na nossa tela, no artigo 5º, previsto no artigo 5º, inciso 26. Então, ó, quando essa pequena propriedade rural for trabalhada pela família, ela vai ser, ó, impenhorável. Quando for o objetivo, o pagamento de débitos, né, decorrente dessa atividade produtiva. Então, vamos imaginar que existe uma família de agricultores e essa família de agricultores, ela utiliza aquela casa para fins da agricultura familiar. E ela, vamos imaginar que ela pega um empréstimo no banco e esse empréstimo ela não consegue saldar essa dívida. Então, o banco poderá utilizar aquele único imóvel que aquela família tem para fins de pagamento
dessa dívida que a família de agricultores levantou para realizar a sua agricultura, a nossa Constituição é clara para dizer não. E isso tem uma justificativa social. Você pode estar aí pensando, mas rapaz, por que isso? O cara pegou o empréstimo, não pagou e o banco não vai poder penhorar aquele terreno, aquela casa. Por que isso acontece? Porque se isso fosse acontecer, gente, a gente iria ter um êxodo rural ainda maior. Porque a gente sabe que a situação da agricultura, principalmente a agricultura familiar, ela é muito sensível a questões climáticas, a questões de uma simples mudança econômica. Então, por exemplo, aqui no nosso Pernambuco, aqui no nosso Nordeste, a gente tem sofrido bastante com a seca. No Brasil inteiro tem se demonstrado, tem se apresentado diversas notícias, diversas mídias jornalísticas têm demonstrado o quanto o nosso sertanejo tem sofrido por conta da seca. Então, imagine se por conta da seca, que é uma questão climática, né, o sertanejo ele não conseguisse pagar a sua dívida. Qual era a realidade? Iria haver um êxodo rural muito grande, indo para as cidades, iria inflar ainda mais as favelas, iria agravar ainda mais o que a gente chamou, desde a década de 90, né, do processo de favelização das grandes cidades. Então, isso seria um problema ainda maior, porque numa situação de favelização, numa situação de grandes aglomerados urbanos com uma baixa proteção social, ou seja, com moradias em palafita, sem o saneamento urbano, sem estrutura de educação, saúde, qual é o cenário que a gente tem? O cenário que a gente tem é de violência, o cenário que a gente tem é de uma crise na saúde, uma crise na educação. Então seria muito pior para o nosso Brasil como um todo. Então, tendo em vista essa preocupação, o legislador constituinte já abordou, ele já anotou e já protegeu esse segmento social, que são esses agricultores familiares, porque ele não pode também estar submetido às altas taxas de juros que os bancos também emplacam para todos nós, né? A gente sabe que isso é uma realidade. Temos taxas de juros que são absurdas para fins de comparação com outros países da Europa, por exemplo. Então, e se a gente tem um cenário de altas taxas de juros, imagina esse segmento do agricultor rural que tem um capital que ele é utilizado para aquela colheita. Ele não tem um fundo grande que possa socorrer ele em caso de crise, né? Então, por conta disso, há essa proteção constitucional e eu já vi sendo objeto de prova de defensor público na área de direitos humanos, questionando sobre a possibilidade da penhorabilidade dessa pequena propriedade rural quando ela é utilizada no ambiente familiar, no ambiente de uma atividade produtiva de pequena escala. Ok? Então, não é possível, isso é verdade, artigo 5º, inciso 26 da nossa Constituição Federal. Vamos entrar agora no outra proteção de outros direitos, que é o direito dos presos, a garantia e a previsão dessa proteção na nossa Constituição Federal. Então, isso está lá previsto no artigo 5º, inciso 49 até o 64, certo? Então, o que é que a gente precisa ter em mente sobre esses incisos? Primeiro, é garantido para o preso o direito à integridade física e moral.
Desse dispositivo constitucional, a gente tem já algumas repercussões de súmulas e de julgados do nosso STF. Então, ó, primeira coisa que a gente precisa destacar, a súmula 11 que está aí na tela. Vamos ler para vocês incorporarem esse entendimento. Então, ó, o que é que diz a súmula 11 do STF? Só é lícito o uso de algemas. Olha, essa questão do uso de algemas é muito cobrado nas provas, porque é um tema relativamente novo e é um tema bastante polêmico no dia a dia. Então, vocês, operadores do direito, operadores do direito é muito ruim essa expressão, né? Vocês que trabalham na área do direito, né, se defrontam muito, principalmente quem é advogado e milita na área criminal, se defronta muito com essa questão do uso das algemas. E isso foi dado tanta atenção pela nossa jurisprudência que o uso indevido das algemas pode, inclusive, gerar a liberação, pode gerar, inclusive, a nulidade de uma prisão, ok? Então, vamos ver o que é que diz a súmula 11 para a gente incorporar esse entendimento. Ele diz, ó, só é lícito o uso de algemas em caso de resistência, e aí, ó, o que é que a gente tem que destacar? São 3 pontos que é permitido o uso dessa algema. Então, são 3 pontos, em 3 situações. Então, ó, primeira, no caso de resistência. Segunda, no caso de fuga. Terceiro, no caso da proteção da integridade física, ok? Então, a súmula 11, ele diz, ó, a polícia, a autoridade pública, poderá utilizar a algema em 3 situações para proteger a integridade física, seja dele, seja de uma outra pessoa, seja do preso, seja de uma terceira pessoa, no caso de receio de fuga, ou então se ele estiver resistindo à prisão, ok? Somente nessas 3 possibilidades. Aí ele fala, ó, por parte do preso ou de terceiro, justificada a excepcionalidade, ó, por escrito, ó, tem que estar por escrito essa justificação, sob pena da responsabilidade. Ó. Veja que essa medida do uso da algema não é uma regra. Isso a gente tem que ter em mente. O uso da algema foi entendido como sendo uma exceção, que tem que ser justificada por escrito e que, se não ocorrer nessas situações, poderá gerar uma responsabilidade civil, penal ou administrativa, causando, inclusive, olha o destaque que a gente faz, ó, pode causar, né, inclusive, a nulidade da prisão ou do ato processual que emanou aquela prisão, ok? Então, ó, sem prejuízo, inclusive, para uma responsabilidade civil do Estado, beleza? Então, quem é que pode responder pelo uso indevido dessa algema? Tanto o servidor público quanto o Estado, no sentido de uma reparação civil, beleza? Então, o próprio servidor público, ele pessoalmente pode responder pelo uso indevido da algema e o Estado, no sentido amplo, ele poderá também ser condenado à responsabilidade civil, ok? Ou seja, gerando indenização por danos morais ou materiais para aquela pessoa que foi presa indevidamente, ok? Então, no próximo bloco, a gente dá continuidade ao estudo sobre esses direitos do preso, porque são sempre cobrados em prova de concurso público na área de direitos humanos, ok? Então, não desliga, não muda de canal.